Boa noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso culto de oração nesta sexta-feira, 17 de abril de 2020, em pleno outono do nosso país. Nós vamos pedir a Deus que esta noite seja uma noite de clamor, de súplicas pelo nosso povo, pela nossa igreja. Possamos sair daqui mais consolados. Quando acabar este culto em nossos lares, a palavra do Senhor tenha nos trazido o consolo necessário para que possamos viver dias mais felizes em meio a tanta crise, a tanta dificuldade. Que Deus abençoe nossos governantes, abençoe nosso povo. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim, verso 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Assim o Senhor propõe fazer que esta noite, esta igreja seja este santo lugar e que este povo que vai participar deste culto, nos seus lares, seja este povo que ele disse: perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nesta noite em que o PH convidou o presbítero Alencar e a sua esposa Edna para dirigir o culto de oração, vamos nos reunir ao redor da sua palavra para honrar e glorificar o Senhor. E que Deus abençoe a nossa PH, abençoe a vida dos queridos presbítero Alencar e sua esposa Edna, abençoe a extensão da sua família. Dirija esse culto com o coração, para a honra e glória do nosso Senhor, em nome de Jesus. Ouviremos o hino, e enquanto ouvimos, falaremos com o Senhor em oração, para que tenhamos um abençoado culto esta noite. Seja assim este momento de oração na vida da nossa igreja. Amém. Vigiai, ora, coração pequeno, temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiarei, orai, ao meio-dia. Sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiarei, orai,
dos teus ligares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e e sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã sem cessar vigiar e orar. Meus irmãos, o texto que vamos ler para a nossa meditação, ele se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41. Nós vamos iniciar a leitura no verso 14 e vamos ler até o verso de número 36. Então, iniciando aí no verso 14, ele diz o seguinte: Então, Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas em Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas, à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. E após elas nascerem 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental, as 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito.
Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome em que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento na cidade e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Agora, meus irmãos, vamos orar. Então, oramos ao Senhor nesse momento. Pai Celestial, agradecido por esse momento de oração, de comunhão contigo e ter a oportunidade de meditar na sua palavra. Somos gratos porque nos sustenta, nos guarda, nos preserva e, acima de tudo, fomos alcançados pela sua graça. E temos a salvação na pessoa do Senhor Jesus. Nos orienta, nos ajude nesses momentos. Estamos juntos como igreja, não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos, unidos espiritualmente. Nos ilumine, nos dê entendimento na meditação da Tua palavra nesta noite, para que possamos absorver os Seus ensinos, viver e colocar em prática. Nos ajude e nos conceda sempre a oportunidade de ser testemunha do Senhor Jesus, para anunciar a sua salvação. Tudo isso nós te pedimos, tudo isso nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer uma breve meditação nesse texto que nós lemos em Gênesis no capítulo 41 aí, né? Iniciamos lendo no verso 14 e foi lido até o verso 36. Vocês observam que esse texto, ele nos traz assim também, de uma certa forma, mostrando que aconteceu numa época, aconteceu lá num período, foi um acontecimento, foi um fato, em que aconteceu também momentos difíceis na vida. Foram, podemos dizer assim, tempos trabalhosos, podemos dizer talvez em dias difíceis, porque vocês observam que lá falou de um certo período de fartura, que eram 7 anos, mas também falou de um período de fome, que seria 7 anos. O texto, na verdade, ele está falando exatamente esse acontecimento. Foi uma época difícil, principalmente para José. José ele havia sido vendido lá pelos irmãos, e ele foi vendido como escravo. Os mercadores lá levaram para o Egito. Nesse momento, meus irmãos, desse acontecimento, ele estava preso lá em uma masmorra. Isso, depois que ele já estava lá no Egito, é claro. E nós observamos que, mais uma vez, ele estava preso por injustiça. O que nós podemos dizer, o que nós precisamos talvez entender sobre esse texto, sobre a palavra de Deus que nós acabamos de ler, é que nós não podemos assim perder as nossas oportunidades.
E na verdade, essas oportunidades muitas vezes elas ocorrem quando nós menos esperamos. A gente fica imaginando aqui, José estava preso. José estava na masmorra, né? Acima de tudo, ele era um homem que era temente a Deus, ele estava sempre ali em oração, em comunhão com o Senhor, em obediência, né? E o que nós podemos observar é que mesmo naqueles instantes difíceis da vida dele, se nós for para analisar e pensar assim, de uma forma bem simples, né? Ele não estava preparado, porque, embora ele estava preparado espiritualmente, porque era um homem que tinha um bom relacionamento com Deus, mas será que ele estava esperando que ia ter aquele acontecimento, que né, ia ser chamado para alguém, para que ele saísse da masmorra, saísse de lá da prisão, né? Ah, meus amados irmãos, olha, vocês observem que José ele foi tirado da masmorra e ele foi levado até a presença de Faraó. Nós notamos também que ele não teve esse tempo, né, suficiente para se preparar, vamos dizer assim, eu vou fazer um texto, ou então eu vou imaginar o que o Faraó pode querer comigo, né? Será que ele está querendo me condenar por outra coisa? Né? O que nós podemos dizer é o seguinte, ele não estava assim preparado, né, para talvez assim se defender, mas uma coisa é certa, ele estava preparado sim, porque ele já vivia preparado, né? Ele tinha um bom relacionamento com Deus e com certeza ele estava muito bem preparado, porque tudo aquilo que acontecia com ele, tudo aquilo que ele havia de falar, tudo aquilo que ele havia de se comportar diante das autoridades ou de qualquer outra circunstância, ele estava preparado. Com certeza, né? Porque Deus sempre estaria com ele. E ele era um homem de um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Então, com certeza, né, meus irmãos? Esse grande homem, ele não estaria de forma alguma despreparado. Espiritualmente, Deus sempre tinha um momento oportuno para ele testemunhar, para ele falar as verdades, aquilo que era necessário, né? Pois bem, nós observamos que também ele não foi avisado assim com antecedência, né? Seria tirado ali da prisão, né? Seria levado na presença do rei, né? E ele não só foi levado na presença do rei, né, de Faraó, como também ele foi questionado por ele, né? Olha só que situação, né? Mas mesmo assim José estava pronto, porque ele tinha um profundo relacionamento com Deus. Essa é a verdade, né, meus irmãos? Ele tinha um grande relacionamento com Deus. Pois nós sabemos também, né, que a Bíblia, assim, ela relata esse fato, né, que José tinha o dom, né, e a facilidade de interpretar o significado dos sonhos. E assim ele fez com o sonho de Faraó. No entanto, José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado de não tomar a honra para nós. E nós devemos ficar atentos a isso, porque isso é uma forma de roubar a honra de Deus. E José, com fidelidade, ele interpretou o sonho de Faraó, né? Observem que após ter interpretado o sonho de Faraó, José ofereceu ao rei um plano de sobrevivência. Não só para aquele momento, é claro, mas para os 14 anos. 14 anos, que seria 7 anos de abundância e 7 anos de fome, né? A única maneira, a única forma de nós prevenir neste mundo, em períodos de crises difíceis, como naquele caso que foi um momento que haveria de ter fome na terra, seria através de um cuidadoso planejamento, né?
E interessante que José foi exatamente o que ele fez. Ele ofereceu a Faraó, né, uma forma, um plano de sobrevivência. Portanto, José, ele pôde salvar a terra do Egito, né, e de uma forma e com ações práticas, né? Então, da mesma forma, para nós devemos realmente meditar nisso, nós precisamos estar preparados. Espiritualmente, é claro, mas, né, sempre em comunhão com o Senhor, sabendo que a qualquer momento nós precisamos realmente traduzir talvez os planos de Deus que Ele tem para nós, né, para a nossa vida, para que a gente possa realmente ter uma vida realmente, pelo menos podemos dizer assim, abençoada por Deus, porque no momento oportuno Deus estará nos ajudando, né? Se nós olharmos um pouquinho mais à frente, no verso 37 e 38 que nós não lemos, nós vamos ver que Faraó reconheceu que José era um homem que tinha, ou que havia um Espírito de Deus, né? Era um homem realmente abençoado pelo Senhor, né? Aí nós podemos dizer assim, alguns irmãos até podem dizer, mas peraí, então eu tenho que também interpretar sonhos, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer milagres, fazer coisas estrondosas? Não, meu, você não tem que fazer nada. Deus vai te mostrar aquilo que você tem que fazer. Deus tem um plano para você. Portanto, o que nós precisamos é realmente saber que Deus está conosco. Estar preparados, porque no momento oportuno, Deus vai nos usar para que nós possamos testemunhar e dar bom exemplo para as pessoas que nos conhecem. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe, né, para que possamos também ter o Espírito do Senhor, né, nos ajudando, nos abençoando, né, servindo ao Senhor em espírito e em verdade, e que tudo que nós fizermos, mesmo nesses momentos difíceis que nós estamos passando agora, nesse período de pandemia, mas que nós possamos estar preparados para glorificar e honrar o nome do Senhor. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Edna. Ela vai cantar o hino 127 e depois ela vai fazer uma oração. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Bendita hora de oração que acalma aflito coração, o qual por meio de Jesus ao Pai suplico auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio teu em meu Senhor, vencendo o ardil da tentação, bendigo a hora de oração, vencendo o ardil da tentação, bendigo a hora de oração, bendita a hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor, que atende a voz do meu clamor, pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão, desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar, e enfim no resplendor de Deus, na glória do mais altos céus, lembrar-me-ei com graça
horas suaves de oração, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Santo Deus, Pai nosso que está nos céus, na Tua presença quero Te agradecer por mais uma vez estar falando contigo, Te pedindo, mas muito mais agradecendo por tantas bênçãos que tem nos dado. Quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar na reunião de oração, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada família, a cada lar. Abençoa, Senhor, a cada irmão, principalmente aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Cuida, Pai, Senhor, do nosso pastor, para que ele também possa estar sempre com saúde, com fé, Senhor, para voltar animado quando nós podemos voltar para a nossa casa de oração, Pai. Nós Te pedimos, ó Pai, que abençoa também os enfermos que estão nesses hospitais, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um. Cura, Senhor, se for da Tua santa e bendita vontade. Abençoa também, Senhor, os médicos, os enfermeiros que estão cuidando deles, ó Pai, para que eles possam cuidar com amor, com carinho, com dedicação, Senhor. Venha, Senhor, estar conosco nesta noite, para que nós possamos ter uma noite de descanso, um sono reparador. Cuide de cada detalhe de nossa vida. Perdoa os nossos pecados, dirija a nossa vida. Em nome de Jesus que eu Te peço, Te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amada Igreja, estamos chegando ao final deste momento que passamos juntos em oração e meditação. Os irmãos sabem que este trabalho de sexta-feira é a cargo da UPH, eu como presidente aí dessa sociedade de homens, e também hoje nós tivemos a participação da SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, aqui representando, ou melhor dizendo, esta sociedade, a nossa irmã Edna, que nos ajudou aí nos hinos, nas orações. Portanto, em nome da UPH e também da SAF, nós agradecemos a todos os irmãos e ouvintes que participaram desse momento de comunhão com o Senhor. Nesse momento, nós vamos encerrar com a oração comunitária, que é a oração do Pai Nosso. Então, ao iniciarmos essa oração do Pai Nosso, eu peço a todos os irmãos também que fiquem em oração e orem juntamente comigo. Vamos orar juntos para nós encerrarmos esse momento. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, que nós tenhamos uma boa noite de descanso e que todos sejam realmente abençoados e tenham realmente uma noite de paz e que nós possamos todos dormir e amanhã estar todos novamente sendo protegidos e amparados pelo Senhor. A todos, uma boa noite.